Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso Terra Viva DBO na TV desta terça-feira, 6 de abril. E a gente abre o programa de hoje falando sobre biosseguridade, que foi uma das muitas coisas que a humanidade aprendeu nesses tempos de pandemia. A gente entendeu justamente que ela é importantíssima em todos os setores da economia, incluindo aí a agropecuária e especialmente a produção de leite. Mas como esse é um conceito ainda muito novo na pecuária, foi desenvolvido um roteiro de como isso deve ser posto aí em prática nas fazendas do setor. E quem tem as informações é o nosso editor, Sidney Maschio, que continua trabalhando em casa como medida de precaução contra a Covid-19. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao nosso rancho eletrônico. Boa noite, Maruja. Muito boa noite para todo mundo. Agradecendo a licença dos companheiros e companheiras desta freguesia para armar a rancharia aqui nesse terreiro e acomodar a boiada na invernada lindeira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV tem agora a grande satisfação de convidar os presentes para participar junto com a gente da apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, essa ideia de biosseguridade na propriedade rural vai muito mais longe do que a simples higiene e segurança na produção dos alimentos, né? Inclui também cuidados muito especiais com a saúde das pessoas e dos animais e de tudo o mais que tem relação direta com a produção. Pois então, para adquirir informação a respeito de como é que esse conceito deve fazer parte da rotina das fazendas leiteiras brasileiras, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Bruno Campos de Carvalho, médico veterinário e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Gado de Leite, que vai participar dessa prosa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Ô, doutor Bruno, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez com você, Sidney. O prazer sempre é nosso. Ô, Bruno, explicando assim para a gente que não é cientista, nem técnico, nem nada, né? O que vem a ser esse negócio de biosseguridade? É bom a gente explicar, né? É um termo que vem sendo usado mais recentemente, é mais conhecido na avicultura e na sinocultura do que na pecuária de leite. Na verdade, trata-se de todas as medidas que a gente toma dentro da propriedade para controlar a ocorrência de doenças que vão afetar as vacas e as outras categorias, bezerras, novilhas, e eventualmente até para a gente erradicar alguma doença, por exemplo, a brucelose, que é uma zoonose, ou seja, uma doença que é transmitida para o homem também. Então, o animal estando doente com brucelose pode transmitir essa doença para o homem. Por isso que a gente fala que a saúde do animal também está relacionada com a saúde do homem. Então, a biosseguridade é o quê? São boas práticas para a gente controlar as doenças e manter o rebanho mais saudável. Agora, Bruno, vocês da Embrapa estão fazendo aí uma parceria com a Behringer, né? Para incentivar as fazendas leiteiras do Brasil a adotarem esse sistema de trabalho, né? Como é que vai funcionar essa parceria, Bruno? A gente tem muitas iniciativas, né, de fazendas, de colegas veterinários, adotando essas práticas de biosseguridade. A grande inovação que a Embrapa está propondo em parceria com a Behringer e com duas grandes fazendas, né? Essa parceria também vai contar com a participação da Fazenda Colorado e da Fazenda Santa Luzia. A gente vai transformar essas boas práticas que as fazendas já adotam para o controle de doenças, para a biosseguridade, a gente vai transformar isso em protocolos. Então, a gente vai organizar esse conhecimento que vai permitir que a fazenda evolua na biosseguridade até chegar num ponto em que pode ser concedida para ela uma certificação. Então, ela vai ser reconhecida como uma fazenda que segue protocolos de biosseguridade e que tem um nível de controle de doenças no rebanho de forma rastreável, auditável, certificada por uma terceira parte, que são as certificadoras que a gente tem. Agora, basicamente, o que muda no manejo, na rotina da fazenda, Bruno? Olha,
muitas vezes as fazendas elas já adotam o controle sanitário de diferentes formas. O que a gente está propondo é a gente organizar essas medidas sanitárias na forma de boas práticas e a gente tornar isso procedimentos padrões dentro da fazenda. Então, a gente sabe, por exemplo, que existem fases em que o animal é mais sensível a algumas doenças. Então, por exemplo, tristeza parasitária comete muitos animais, e principalmente as bezerras, na fase de recria, logo após o desmame. Então, o que é? A gente organizar aquele conhecimento para dar uma atenção para evitar que aquela doença se estabeleça naquele período crítico. Então, para a gente evitar que os animais adoeçam. Então, é muito mais a gente organizar o conhecimento, que muitas vezes já é feito de forma genérica, organizar isso na forma de boas práticas, na forma de protocolos. Como é que deve ser o procedimento aí do pessoal que trabalha diretamente na produção, né? O pessoal, assim, a rotina do dia a dia. A pandemia trouxe uma preocupação muito grande para as fazendas, né? Principalmente as fazendas de leite, que tem, às vezes, a ordenha em 3 turnos, com escala. Imagina se você tem essa equipe de trabalho comprometida. Então, as fazendas começaram a adotar protocolos para evitar a contaminação de seus empregados. Então, a gente está começando a ter essa preocupação. Então, procedimentos como a higienização das mãos são importantes quando você chega no local de trabalho, quando você sai, para a sua própria segurança, mas pode ser importante para os animais. Então, eu dou um exemplo simples. Imagina um veterinário que visita várias fazendas e que naquela bota, naquela botina, tem um resto de fezes, de esterco, e que está levando aquela matéria orgânica de uma fazenda para outra. Então, procedimentos simples, como a higienização de sapatos, de botas, são práticas que a gente faz para melhorar essa biossegurança. Então, não são grandes mudanças que têm que ser feitas, mas um controle de visitas. Então, a fazenda vai deixar de receber visitas? Não, mas a gente começa a ter um controle de qual local da fazenda as visitas podem acessar, se vai ter que usar um pé de luvre para poder desinfetar a bota, se vai ter que colocar um propé, né, aquelas botas plásticas para você entrar dentro da propriedade, vai ter local que tem mais doença e que não é todo mundo que vai poder acessar. Então, você começa a organizar as áreas dentro da fazenda onde os visitantes podem acessar e o que tem que ser feito para que esse acesso seja seguro. Falando de visitante, né, Bruno? Quem é que pode entrar numa fazenda leiteira que trabalha com biosseguridade? A ideia não é restringir visitas. É lógico que a gente não quer que a fazenda deixe de receber visitantes. Isso é muito importante. A gente fez uma discussão com o Sérgio Soriano, da Fazenda Colorado, e com o Maurício Coelho, da Fazenda Santa Luzia. E eles falaram para a gente, por exemplo, a importância que os visitantes, principalmente quem são os consumidores, eles conhecerem o sistema de produção e verem que a fazenda se preocupa com a saúde dos animais. Então, os protocolos eles não querem impedir o acesso das pessoas na fazenda, mas ele quer colocar normas para que isso aconteça. Onde que a pessoa pode ir? Então, por exemplo, como a gente falou que a fase de cria, onde que as bezerras recém-nascidas são aleitadas, na fase de recria, onde tem uma incidência maior de doença, ali, por exemplo, pode ser um local em que você vai ter uma restrição maior de visitantes, enquanto que em outros locais em que o risco de doenças é menor, você pode ter um fluxo maior de visitantes. Então, a ideia é a gente estudar isso, né, pegar a equipe técnica da Embrapa, da Behringer, que é a nossa parceira, e das fazendas parceiras, e a gente avaliar as condições ideais em que isso pode acontecer. Para a gente arrematar a prosa, Bruno, o que vai acontecer com o custo de produção de uma fazenda que adotar esse figurino de trabalho com biosseguridade no dia a dia? Essa é uma pergunta muito importante, porque o objetivo nosso é não aumentar o custo de produção.
né? A gente sempre pensa que uma tecnologia para ser adotada, e uma prática para ser adotada, ela tem que ter um benefício econômico. Então, ou ela vai aumentar a margem do lucro, ou ela vai reduzir o custo. Então, o nosso objetivo é que a gente melhore a saúde dos animais. Então, a gente vai ter menos perdas com animais doentes. Então, os animais doentes, além deles gastarem medicamentos para serem tratados e gastarem atendimento veterinário, isso tem um custo, eles também têm um desempenho diminuído. Então, a vaca doente produz menos leite, demora mais a emprenhar. Então, a gente espera reduzir o custo de produção por manter um rebanho mais sadio. E, com a evolução dos protocolos, a chegar à fase de certificação, a gente pode ter, no futuro, até uma agregação de valor a esse produto com reconhecimento pelos consumidores de que aquela fazenda está preservando a saúde dos animais, e isso ser reconhecido pelo mercado, e isso tem um diferencial de preço para os produtores que adotarem a biosseguridade. Muito bom, excelente ideia, viu, Bruno? A gente gostou muito aí. Depois você vai falando para a gente como é que isso vai evoluindo aí ao longo dos anos, ao longo dos próximos meses, e que isso for sendo amadurecido, né? Porque isso pode ser muito importante para a própria renda do produtor leiteiro brasileiro e também para a saúde do consumidor, que é extremamente importante. Obrigado, viu, Bruno? Um grande abraço para você. Dá um abração aí na turma boa da Embrapa Gado de Leite. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente. Boa noite. Boa noite e até mais. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta então com mais informações para o pecuarista brasileiro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Conversa com o Analista. Rapidinho, a gente volta já. E estamos de volta então com o nosso Terra Viva DBO na TV desta terça-feira. E apesar da grande valorização na comparação anual, o preço do farelo de soja recuou no mês de março na comparação com fevereiro. Este é o assunto da nossa coluna Conversa com o Analista de hoje, com o pessoal da Scott Consultoria. Olha só. Olá a todos, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje vamos falar um pouco sobre a relação de troca com os insumos. Bom, os preços do farelo de soja recuaram no mercado interno em março, em função da maior oferta interna e somado ao avanço da colheita e aumento do esmagamento no país. Outro ponto foram as quedas dos preços do farelo de soja no mercado internacional na segunda quinzena do mês que se encerrou, que também colaboraram com o recuo nos preços em reais. Segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo, o farelo de soja ficou cotado em média R$ 2.740 por tonelada sem o frete, queda de 4,8% em relação a fevereiro deste ano. No entanto, quando comparamos a março de 2020, o farelo está custando 79,8 mais em 2021. Em São Paulo, atualmente são necessários 9,04 arrobas de um boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo de soja. Com a alta do preço da arroba do boi gordo e recuo na cotação desse concentrado, a relação de troca melhorou 6,4% para o pecuarista em março, frente a fevereiro passado. No entanto, na comparação com março do ano passado, o poder de compra do pecuarista frente ao sumo está 18% pior, o que equivale a 1,4 arroba a mais para a compra da mesma quantidade de farelo de soja. Para o curto prazo, considerando o dólar valorizado frente ao real, somado também à boa demanda interna e para exportação, além das recentes altas da soja em grão, a expectativa é de que os preços continuem firmes para o farelo de soja aqui no mercado brasileiro. Bom, por hoje é só. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. E a gente segue falando agora sobre insumos, porque hoje foram divulgados os dados da 18ª edição do Rally da Safra. O resultado mostra que a safra de soja deve chegar a 137 milhões de toneladas, superando aí as expectativas de produtividade. A safra brasileira de soja 2020-2021 foi marcada pela irregularidade climática que causou grandes transtornos do plantio à colheita. Apesar disso, a temporada termina com um recorde triplo. O primeiro é com relação à área plantada no país, que foi a maior até agora, com 38,6 milhões de hectares, 1.600.000 hectares acima da safra anterior. Houve também um recorde de produção, com uma estimativa de 137,1 milhões de toneladas estimadas pela Agroconsult, organizadora do Rally da Safra. São mais de 10 milhões de toneladas acima da safra passada, com um crescimento de 8,5%.
Outro recorde foi com relação à produtividade. A expectativa é de que os produtores brasileiros colham, na média, 59,3 sacas por hectare, 2,3 sacos acima da safra anterior. A 18ª edição do Rally da Safra teve seu formato renovado por causa da pandemia do novo coronavírus, com reuniões virtuais com os agricultores, mas também com equipes de campo viajando pelas principais regiões produtoras do país. E as lavouras avaliadas na Bahia e no Rio Grande do Sul foram as que mais surpreenderam e contribuíram para uma produtividade média recorde no Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, as equipes do Rally acreditam que o estado tem tudo para retomar a segunda posição no ranking dos principais produtores do país, com uma safra de 21,1 milhões de toneladas. A produtividade média do estado é projetada em 57,9 sacas por hectare, bem diferente do desempenho da safra anterior, quando as lavouras produziram apenas 37,1 sacos por hectare, prejudicadas por uma forte seca. Já a Bahia deve alcançar a marca histórica no estado de 67 sacos por hectare, de produtividade média. As chuvas regulares de fevereiro em diante e a boa luminosidade favoreceram principalmente a soja mais tardia. A boa notícia da produtividade e da produção recorde é que ela ocorre num momento muito favorável de mercado. Os produtores venderam essa safra por preços muito bons, muito elevados, né, com ótima rentabilidade, e tinham receio, inclusive, em alguns estados, de ter que fazer compras adicionais no mercado de soja para cumprir os contratos que tinham sido vendidos, que foram intensamente vendidos, é bom que se diga, com preços muito bons. Felizmente, a maioria dos produtores vai colher o suficiente para cumprir seus contratos e até sobrar um pouquinho de soja para vender por esses altos preços que o mercado tem agora. Por outro lado, a falta de chuva no oeste e no norte do Paraná durante o plantio gerou um atraso histórico na implantação das lavouras. Mato Grosso também teve o pior início de safra, com a chuva irregular durante quase todo o ciclo. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Não saia daí, fica com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E quem também está de volta aqui com a gente é o editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado nesta terça-feira em todo o país. Quais as novidades, Sidney? Obrigado, Maruja. E o caso que foi passado, conforme até já estava sendo esperado, né, foi que nessa terça-feira, que foi a primeira deste mês, a nossa praça boiadeira embicou de vez no rumo de subida da ribanceira, e o que não faltou foi motivo para ela pegar essa marcha subideira. A respeito da oferta de gado terminado, o comprador continua passando muito apertado por conta aí da grande carestia de mercadoria no país inteiro, e neste ano não deve ter nem aquela desova de final de safra para trazer alguma aliviação para essa situação, né? Já na parte da demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro, a novidade é que a ajuda emergencial do governo federal agora já está começando a chegar na mão da população mais necessitada. E somando isso com o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o resultado deve ser aí algum aumento do movimento, tanto no balcão do açougue quanto no nosso comércio pecuário. Já no mercado de carne sem osso, no atacado, o vento também mudou de lado e o que aconteceu foi uma boa recuperação na cotação média dos cortes comercializados, sendo que o que aconteceu foi uma alta de 1,2% nos últimos 7 dias contados de quinta-feira passada para trás. Já no comércio de carne desossada no varejo, esse mercado continua variando aí conforme a situação particular de cada estado, sendo que no mesmo período considerado, né, o valor dos cortes, o valor médio dos cortes subiu 1% no Paraná e 0,5% nas Minas Gerais, enquanto São Paulo teve aí uma queda de 0,5% e o Rio de Janeiro registrou também um tombo de 0,2%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E repare bem, o amigo fazendeiro, que, mais uma vez, em todas elas, o que aconteceu foi que o carretão andou no rumo de subida do estradão.
Pois então, para fazer a recitação dessa relação, para todo o povo que está aí na frente da televisão escutando a gente, eu peço novamente a participação na função da companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das arribadas do dia com o estado de São Paulo, onde tanto em Barretos quanto em Araçatuba subiu tudo, com o boi indo para R$ 312 e a vaca para R$ 284,50. Ambos negociados no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. De São Paulo para Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, a valorização foi só para a fêmea, que não sai por menos de R$ 286,50. Na capital, Belo Horizonte, a valorização foi só para o macho, que vem sendo falado em R$ 297,50. No norte do estado, a alta foi geral, com o boi arribando para R$ 300,50 e a vaca para R$ 285,50. Em Goiás, tanto na capital Goiânia quanto no sul do estado, o macho valorizou para R$ 295,50. Em Mato Grosso do Sul, subiu tudo em Campo Grande, onde o boi agora vale R$ 297,50 e a vaca R$ 279. Alta geral também no sudeste do Mato Grosso, com o macho sendo falado em R$ 298,50 e a fêmea em R$ 284,50. Vamos agora para o noroeste do Paraná, onde a cotação da vaca subiu e não sai por menos de R$ 280,50. Em Marabá, no Pará, quem arribou foi o boi, que agora está valendo R$ 289,50. Já em Paragominas, foi a fêmea que valorizou e está sendo agora negociada a R$ 280,50. No sudeste de Rondônia, a vaca não sai por menos de R$ 283,50. Agora a gente vai para o sul do Tocantins, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 292,50 e a vaca para R$ 283,50. No norte do estado, o macho arribou para R$ 293,50 e a fêmea para R$ 285,50. Subiu tudo também no Acre, onde o boi agora vem sendo negociado a R$ 271,00 e a vaca a R$ 262,00. E a gente encerra a lista das arribadas do dia com o Rio de Janeiro, com o macho a R$ 287,50 e a fêmea a R$ 274,00 redondos. Tá certo, então, está chegada agora a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia. Lembrando que para esta semana o tema escolhido foi prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Desde menininho eu aprendi a arremedar passarinho. Eu cresci escutando piado e canto recortado de canarinho, aviado e coleirinho. E por ter essa sabedência, eu nunca fico sozinho. Eu sei conversar assobiado e todo dia eu tenho a companhia dos cantadores do sertão para alegrar meu coração. Está certo, então eu vou encerrando por aqui a minha participação, repetindo mais uma vez aquele conselho que a gente tem falado aqui quase todo dia, que é, se puder, não saia de casa, porque a pandemia da Covid está muito grave. Se tiver que sair, use máscara, lave constantemente as suas mãos com água e sabão e use sempre álcool em gel. Vou ficando por aqui, desejando uma boa noite para todo mundo, uma linda quarta-feira e a gente se vê nos nossos horários de costume. Eu devolvo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. Isso mesmo, Sidney, máscara, ó, só na apresentação e sozinho em casa, né? O uso sem máscara, né? Vamos colocar a máscara saindo daqui. Tá certo, Sidney? Uma ótima noite para você, se cuida e a gente se encontra amanhã no mesmo horário, tá bom? Até lá! E o Terra Viva, DBO na TV de hoje, vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã, então, a partir das 7h45 da noite, com mais informações da pecuária para você. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, se cuida e a gente se vê amanhã.